queridos, Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube, EV Jailson Silva Oficial. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se, curta os nossos vídeos, comente, deixe aí o seu comentário, compartilhe os nossos vídeos, para assim como você, os seus amigos também terem acesso a nossos vídeos e também ao conhecimento genuíno da poderosa Palavra de Deus. Fique conosco neste canal. Tem muitos assuntos maravilhosos que a gente estaremos gravando e postando no nosso canal para o seu conhecimento e o seu deleite espiritual. Hoje o nosso vídeo ele está baseado dentro de uma interrogação que alguém me fez, que foi a seguinte: qual igreja que devo seguir? Bom, primeiro que você não deve seguir nenhum tipo de igreja ou denominação. Por quê? Porque o que nós devemos seguir é a Cristo e a Palavra de Deus. Eu entendi que a pergunta da pessoa se referia a qual igreja é a certa para se congregar. Primeiro, não existe igreja certa para congregar. Mas também entendi que a pessoa estava querendo saber qual igreja eu devo congregar. Aí já gera uma outra questão, que é a observação. Você vai ter que observar aquela igreja, primeiro, o seu histórico, quem foi o seu fundador, a sua linha teológica, se a sua doutrina ela tem verdadeiramente, genuinamente base bíblica ou é uma interpretação equivocada. São questões que você deve observar em qualquer denominação que você vai fazer parte. Outra coisa que você deve observar, se aquela igreja é uma igreja onde, por interpretação equivocada da Bíblia, afirmou profecias e não foi cumprida, é uma igreja de falsos profetas. Então, querido, não é uma igreja confiável de se congregar. Mas a igreja confiável de se congregar é uma igreja a qual você tem que analisar ela pela Bíblia, se ela vive verdadeiramente a palavra de Deus como ela é. Então, lembrando, você não vai encontrar igreja perfeita. Toda igreja tem os seus altos e baixos. Porém, você, à luz da Bíblia e uma pesquisa, você vai entender e chegar em um denominador comum de qual igreja você vai fazer parte, assim, fazer parte de ser membro daquela igreja, congregar naquela igreja e aguardar a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenha cuidado, nem todas as igrejas vivem a palavra. Nem todas as igrejas têm uma interpretação correta da palavra. Você precisa ter cuidado com isso. Antes de você tomar qualquer decisão de entrar naquela igreja, porque alguém pregou algo, mostrou na Bíblia para você, antes disso, pesquise o que ele pregou para você, ensinou para você e mostrou para você na Bíblia se verdadeiramente é aquilo que a Bíblia está querendo dizer. Esse é o meu ponto de vista para você que me perguntou qual igreja você deve seguir. Primeiro, não deve seguir nenhuma igreja. Siga a palavra de Deus e siga a Cristo Jesus. Agora, em questão de congregar, você precisa fazer esta análise que eu passei para você, daquela igreja, seu fundador, seu histórico, para você fazer parte daquela congregação. Porque senão assim a sua fé vai estar em risco e em perigo e talvez você possa até perder a sua salvação, porque você vai entrar em uma linha teológica que não tem nenhum fundamento bíblico, que não está correto pela palavra de Deus. São cuidados e observação que você deve fazer. E para você ter um claro conhecimento sobre isso,
é somente analisar a Bíblia Sagrada. Veja a doutrina daquela igreja, veja o ponto de vista daquela igreja e não pegue de primeira aquele ponto de vista, mas vai estudar, vá pesquisar se verdadeiramente tem sentido aquilo que aquela igreja ensina, para que você não tenha risco de perder a sua salvação, porque não é toda a igreja que Jesus está. Isto nós tomamos como base Laodiceia. A Bíblia diz, lá se você analisar, Jesus, ele estava à porta e batia. Ele não estava dentro daquela igreja. Então não é todo lugar que Jesus habita, não é todo lugar que Jesus está. Então tenhamos cuidado com isso. Quando eu falo que Jesus habita, não é o templo, tá? Porque Deus não habita em templo feito por mão de homem. Mas quando eu falo de habitar, é na vida do povo que ali está, tá certo? Jesus só passa a fazer parte de um templo ou entrar naquele templo quando ele entra com você, quando ele habita em você. Então você tem que ter cuidado. Todo cuidado é pouco. Ora, vista que vivemos um tempo complicado, de muitas linhas teológicas, de maus interpretações bíblicas, e que a cada dia, violentamente, surgem igrejas e mais igrejas com visões diferenciadas para confundir a sua mente, para confundir a sua fé. E hoje nós vemos muitos que antes tinham um conhecimento genuíno da palavra de Deus, hoje se apostataram da fé, dando ouvido a fábulas. Tenha cuidado. Antes de fazer parte de qualquer igreja, conheça primeiro a história, o histórico e a história daquela igreja. Não vá pela cabeça de ninguém. Analise a Bíblia, porque a Bíblia tem a resposta certa de onde você deve congregar. Tá bom? Deus te abençoe. Um forte abraço ao seu coração, em nome de Jesus. Amém.